Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui extremamente relevante. Estou gravando esse vídeo no finalzinho do pregão do dia 16 de maio, é uma sexta-feira hoje, muito por conta do principal acontecimento que ocorreu hoje, que foi a queda das ações do Banco do Brasil, tá? Esse vídeo é de novo direto ao ponto, sem edição nenhuma, até porque eu quero trazer alguns pontos importantes aqui que, se você é investidor ou não dessa empresa, vale muito a pena de considerá-los, principalmente daqui para frente, tá? Bom, tô fechando aqui, né, pegando o fechamento, na verdade, do dia de hoje das ações do Banco do Brasil, caiu em torno aí de 12,70% somente no dia de hoje, e isso foi muito por conta do resultado que foi posto no mercado ontem, no final do dia, que foi a quinta-feira, e muito abaixo da expectativa que o mercado, enfim, os analistas tinham como resultado do primeiro semestre deste ano de 2025. Tá, vamos para alguns pontos importantes aqui. Como eu disse para vocês, né, na noite de ontem, no final do pregão da quinta-feira, o Banco do Brasil publicou lucro de 7,8 bilhões, que foi uma queda de 20% visto pelo consenso do mercado, né, que estava enxergando um lucro de mais ou menos 9 bi, e nem os mais pessimistas viam uma cifra nesse nível, né, tinha um pessimismo tão grande para trazer esse resultado vigente. De certa forma, pessoal, resumindo aqui para vocês, né, o Banco do Brasil, ele tem três principais vertentes de receita dentro da sua carteira de clientes, que é mais ou menos um terço aí na questão do agronegócio, desculpa, mais ou menos um terço na pessoa física e também na pessoa jurídica, tá? Então, dentro desses pontos aqui, né, o principal fator culminante foi a questão da inadimplência na parte do agronegócio. E com isso, gera uma perspectiva muito pessimista aí, principalmente para os resultados, que se refletiu e muito, né, nessa prerrogativa do mercado de publicação do lucro do primeiro trimestre deste ano de 2025, tá? De certa forma, eu trouxe até aqui esses principais fatores que culminaram na justificativa da queda de hoje, do qual essa matéria trouxe aqui do Infomoney muito bem, e aqui eles resumem muito bem, né? Principalmente o pessoal da Genial, que foi, ó, o agronegócio teve uma inadimplência persistente no segmento que atingiu mais de 3%, né? Alta percentual de 0,6 pontos bips, que a gente chama trimestre a trimestre, e pressiona principalmente alguns produtores no segmento de soja e milho, tá? Essa foi a primeira. Na segunda parte, a gente tem uma nova regulação, né, que é justamente essa resolução 4966, que exigiu um aumento substancial das provisões para as perdas esperadas, inclusive na parte de crédito adimplentes, né, o que ampliou e antecipou os efeitos de ciclo de crédito. E esse segundo motivo gera a justificativa para o terceiro, que foi uma margem financeira bem mais negativa, porque com essa nova resolução, né, que o pessoal detalhou no relatório, existe um descasamento entre os ativos pré-fixados e passivos pós-fixados, agravado pela Selic alta, tá? De certa forma, resumindo essa segunda e terceira parte aqui, essa segunda e terceira justificativa, a gente tem que entender o seguinte: dentro de um cenário hoje do banco, do qual tem uma linha de crédito, né, que empresta dinheiro para a parte do agronegócio, com uma taxa de juros elevada e com a perspectiva de cada vez mais aumentar, principalmente nesse primeiro semestre, a contraparte gera uma prerrogativa de inadimplência, tá? Então, não quero justificar, não quero colocar pano quente aqui em toda essa situação da parte de crédito dos clientes do Banco do Brasil, principalmente na área do agronegócio, mas é um ponto importante de se considerar, porque dentro de um cenário adverso de taxa de juros altas, é natural que tenha uma prerrogativa de inadimplência também por parte desses devedores, né? Que é extremamente importante você avaliar isso dentro de uma receita, principalmente de um banco, né, dessa magnitude que a gente fala do Banco do Brasil, tá? E aí, complementando também, né, a gente viu uma matéria no mesmo momento dessa prerrogativa ruim do mercado, de que a diretoria, enfim, a CEO trouxe, né, de resposta do mercado para que colocasse um pano quente, entre outras palavras, né? Até porque, se a gente pensar hoje num cenário de juros altos que a gente está inserido e o banco também, é natural que, se esse cenário se reverta daqui um semestre, né, o mesmo ano que vem até 2027, a prerrogativa com certeza de resultado do banco vai melhorar e muito, principalmente essa questão da inadimplência, tá? Então, como ele disse aqui, ó, este é um balanço de transição, como já havia sido sinalizado, e já se previu uma continuidade na deteriorização da carteira do agronegócio, né, era natural. Porém, né, com essa perspectiva muito ruim, de um resultado muito abaixo do consenso do mercado, trouxe essa queda aí abrupta que a gente viu nos dias de hoje, tá? Isso é um ponto importante também. Ele até trouxe aqui, ó, essa frase que eu gostei bastante, ó, por isso, o segundo trimestre será decisivo para verificar se os resultados permanecerão do Banco do Brasil no mesmo patamar
ou apresentarão recuperação. Então, dentro dessa matéria aqui, dessa parte resumida, o diretor disse que é um momento de transição, né? O que na verdade vai se culminar com uma resposta definitiva vai ser no segundo semestre. Então, vejo eu, como acionista dessa empresa, né, como investidor direto dessa empresa, que é um momento de oportunidade para fazer aportes maiores, tá? Vou esperar um pouco, né, esse consenso de mercado que caiu muito hoje. Eu via que ia cair por conta do resultado de ontem, mas não considerava que ia cair tanto assim. Mas, de certa forma, como vocês já conhecem, né, eu falo que sempre para vocês, para os investidores, que o mercado tem muita emoção dentro dessas prerrogativas de curtíssimo prazo. Então, vou deixar um pouco a poeira baixar para fazer alguns aportes, principalmente na semana que vem, e melhorar o preço médio, até porque eu trouxe até aqui para vocês, eu vou mostrar depois num vídeo mais detalhado, analisando as ações de forma técnica, que a gente voltou justamente nessa queda de hoje para os mesmos patamares de preço de janeiro desse ano, tá? Então, depois de toda a alta, essa queda e essa perspectiva do mercado trouxe um preço de uma precificação, na verdade, que estava exatamente no começo deste ano de 2025. E aí, né, a gente também, além dessa publicação da questão do guidance e também dos lucros e resultados do Banco do Brasil no dia de ontem, eles já anunciaram o pagamento de dividendos também, né? Abaixo da média, complementando essa questão pessimista do que foi apresentado anteriormente, mas ainda assim vai ser pago esses dividendos para os acionistas conforme esperado, tá? Eu trouxe até aqui algumas prerrogativas. Eles falam aqui de payout de ser ainda de 40% a 45%, mas o pagamento aqui vai ser no dia, eu trouxe aqui, mas eu perdi para vocês, aqui ó, exatamente no dia 2 de junho de 2025, tá? Representando uma cifra de mais de 1,9 bilhão na forma de juros sobre o capital próprio, né? Representando 0,33 por ação. Então, de novo, resumindo aqui, concluindo o vídeo, o Infomoney trouxe até essa matéria muito legal aqui, né, na mesma hora, de quanto você teria rendido de investimento se você colocasse 10 mil no Banco do Brasil há 15 anos atrás, tá? E a perspectiva que eu sempre ressalto aqui é de que o quê? Essa ação, eu gosto bastante dessa empresa, não somente por conta da prerrogativa de política de dividendos, como também na apresentação dos resultados, né? E na diversificação de clientes que o Banco do Brasil tem dentro do seu escopo de receita. Então, se vocês colocarem aqui a simulação que eles fizeram dentro dessa prerrogativa dessa matéria, indicou que no período de 5, 10, 15 anos, né, o retorno foi entre 215% e 316% dentro desse período, tá? Vocês podem ver com mais detalhes o cálculo que o pessoal fez aqui, mas eu gosto muito da questão da prerrogativa de resultado desse banco, como eu disse anteriormente, e resumindo, eu vejo como um momento de oportunidade sim, para que a gente tenha uma visão mais de médio e longo prazo dessa perspectiva do banco, tá? De novo, logicamente, visando na questão da carteira de dividendos, né, que é sempre importante, e um ponto mais importante ainda que eu gosto de frisar é a questão da diversificação dentro da carteira de investimentos, porque uma pontualidade, por exemplo, desse resultado do Banco do Brasil pode ocorrer, assim como uma carteira de 10, 15 ações no portfólio de um investidor, mas o mais importante é de que, mesmo com essa queda, você tem uma diversificação e essa queda, mesmo representando uma oportunidade, não vai danificar muito a rentabilidade da sua carteira, tá? Isso falando tanto no curto, médio quanto no longo prazo. Então, diversifique, pessoal. Sempre coloque essa prerrogativa de colocar boas empresas de segmentos perenes. Um exemplo delas, né? O Banco do Brasil, que é do segmento financeiro. Então, você tem que se atentar sempre para esses pontos que eu falo aqui para vocês, tá? Que são os mais importantes. É importante acompanhar, igual eu tô falando aqui para vocês, o resultado, é importante acompanhar o guidance da empresa, né, que é a projeção dela para os próximos meses, semestres e anos, mas o mais importante é você fazer esse dever de casa, que só você investidor pode fazer, tá? Que é no caso, diversificar, ser sócio de boas empresas aí e acompanhar elas da mesma forma, tá joia? Pessoal, desculpa aqui pela extensão também por hoje, né, na quantidade de informações, mas foram assuntos muito importantes. Vou trazer um detalhe um pouco maior também do guidance que a gente tem dessa empresa nos próximos vídeos, mas considere que, e, na verdade eu espero que tenha agregado alguns pontos importantes aqui para vocês, tanto acionistas quanto não investidores dessa empresa, tá? De novo, se você curtiu o vídeo, curte, compartilha aí com outras pessoas e nos vemos no próximo vídeo também, tá joia? Um abraço para vocês.